Olá pessoal, vamos aqui para a nossa 10ª aula do curso de Python. E nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre como a gente pode definir funções, né? Então, as funções elas são úteis para a gente quando a gente precisa executar o mesmo bloco de instrução diversas vezes durante o código, né? Então, quando a gente define essas funções, a gente diz que a gente vai estar modularizando o nosso código, né? Então, escrevendo ele em módulos, né? Então, aqui no Python, para a gente definir uma função, a gente usa o comando def. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o comando def, né? Aqui na frente, a gente vai colocar o nome da nossa função. Aqui eu escrevi nome underline função, então esse é o nome da nossa função, que a gente vai utilizar para chamar essa função. Entre parênteses, a gente coloca aqui o argumento dessa função, né? O parâmetro dessa função, se ela receber algum argumento. Então, aqui, por exemplo, eu estou dizendo que essa função recebe um argumento x. Dando dois pontos, né? Passando aqui para baixo com a indentação, né? Note aqui a indentação. A gente pode colocar essa função para retornar alguma coisa. Então, por exemplo, aqui nesse caso ela está retornando, então utilizo o comando return, né? X. Então, basicamente, o que essa função está fazendo é, você passa um parâmetro x para ela, ela simplesmente retorna esse parâmetro x para você. Vamos rodar essa daqui, né? Então, a gente definiu essa função chamada nova função, e para a gente utilizar essa função, a gente simplesmente escreve o nome dela, nova, aqui no caso, nome função, e entre parênteses coloca o argumento. No caso, ela recebe um argumento, então eu coloquei esse argumento como sendo 15, por exemplo. Então, quando a gente dá o Shift Enter, a gente vê que ela retorna 15, que é justamente o que a gente colocou ela para fazer. Retorna o parâmetro x que a gente coloca aqui como argumento. Esse argumento pode ser de qualquer tipo de dado, né? Então, por exemplo, aqui eu passei um argumento que é uma string, nome da pessoa. Então, quando a gente dá o Shift Enter, ele retorna para a gente nome da pessoa. E outro exemplo aqui, eu coloquei o argumento true. Então, quando a gente retorna aqui, ele retorna para a gente true. Então, a gente pode passar qualquer tipo de dado aqui, nesse caso, né? Só ressaltando aqui, né, que quando a gente define uma função que não retorna nenhum valor utilizando esse comando return, a gente diz que ela é um procedimento, né? Então, como exemplo de procedimento, aqui a gente define, né, então def, nome função 2, então eu chamei essa função desse nome daqui, e ela recebe um parâmetro, só que agora, em vez dela retornar o x, eu coloquei ela para printar o x. Então, vamos ver o que vai acontecer. Dado Shift Enter, aqui, quando a gente faz aqui, ela printa o nosso 15, né? Então, como esperado. Então, no caso aqui, ela não retornou por meio desse método return, então ela é um procedimento. Ela só printou esse argumento que a gente passou para ela. Quando a gente utiliza esse comando return, né, a gente pode atrelar esse parâmetro que está sendo retornado a uma variável, né? Então, como que a gente faz isso? Por exemplo, eu vou utilizar, né, aquela nossa primeira função, né, que eu chamei de nome função, e vou passar um argumento 15 para ela. O que ela vai fazer, né, olhando aqui em cima novamente, ela vai retornar esse 15 para a gente. Eu posso colocar esse valor retornado numa variável, simplesmente definindo a nossa variável, que eu chamei que é uma variável de número, e igualando a essa função aplicada em 15. E coloquei aqui embaixo para a gente printar esse número. Então, quando a gente dá o Shift Enter, a gente vê que ele printa justamente essa variável número que é atrelado ao return da função nome função. A gente pode criar também, né, nessas funções com mais de um argumento. Então, a gente pode criar a função com diversos argumentos. E como a gente faz isso? Aqui a gente tem um exemplo. Então, eu defini uma função que ela é chamada de somar, e ela recebe dois argumentos. Os argumentos aqui que eu chamei de A, esse nome do argumento você pode colocar o nome que você quiser, chamei de A, e o outro argumento que eu chamei de B. Então, essa função somar vai receber dois argumentos, A e B, e o que ela vai fazer? Ela vai retornar para a gente a soma desses dois. Então, eu coloquei o return A mais B. Então, vamos definir essa função e vamos utilizá-la aqui. Então, eu utilizei, fiz um somar com o argumento 15 e 50. Então, a gente espera que dê um return de 65, né? Vai somar esses dois. Eu coloquei esse resultado numa variável que eu chamei de resultado soma, né? E printei essa variável. Então, como a gente vê, como esperado, né? Saiu o 65. Agora, note que a gente também pode utilizar strings, né? Porque a gente sabe, né? A gente viu nas aulas anteriores que esse sinal de mais entre strings é concatenação. Então, quando a gente utiliza aqui, nessa nossa função somar, duas strings, nome 1 e nome 2, quando a gente dá o Shift Enter, a gente vê que saem esses dois nomes
concatenados. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, quando a gente trabalha com funções, a gente pode ali, nessas funções, né, ali nesse ambiente que está indentado, né, dentro dessas funções, a gente pode criar diversas variáveis, né, as variáveis que a gente quiser. E essas variáveis criadas diretamente assim, sem nenhum outro comando, elas são variáveis locais, ou seja, elas só vão valer dentro da função, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos ver aqui um exemplo. Eu defini uma nova função aqui, utilizando o comando def, chamei ela de multiplica por 5, e ela recebe um argumento a. Dentro dessa função aqui, eu chamei uma variável b de 5. Eu peguei e falei, b é 5. E mandei ele retornar para a gente o a, que é o parâmetro passado para a função, vezes esse b que está definido aqui dentro dessa função, que é 5. Vamos ver o que vai acontecer então. Então, quando a gente aqui, né, aqui eu só passei, coloquei o argumento 5 para essa função multiplica por 5, então o resultado que a gente espera aqui é 25. Então, quando a gente dá o shift enter, a gente vê que saiu aqui, né, que foi esse parâmetro a que a gente passou 5, multiplicado por b, que está dentro da função aqui, que é 5. Só que, quando a gente está fora aqui da função e a gente coloca para printar essa variável b, vai dar erro, né? Então, o que aconteceu foi aqui, olha, nome b não está definido. Ou seja, globalmente, ou seja, fora da função, essa variável que eu criei dentro da função não está definida, porque ela só está definida dentro da função. Então, tem que tomar cuidado com isso. Agora, se eu quiser tornar essa variável local ali da função para uma variável global, ou seja, ela passa a valer globalmente, mesmo fora da função, eu tenho que utilizar o comando global. Para a gente fazer isso, aqui a gente tem um exemplo, né? Eu defini a função multiplica por 5 underline global, novamente recebe um argumento, que eu chamei de a, você pode chamar do que você quiser. Só que aqui agora, aqui dentro, a gente coloca um comando global, né? E coloca a variável que a gente quer tornar global. Então, eu coloquei um global b, depois defini b igual a 5 e retornei a mesma coisa que antes, que é a multiplicação do argumento que a gente passou para a função vezes o b, que no caso aqui é 5. Vamos definir essa função, dando Shift Enter. Vamos passar novamente aqui o 5, né? Então, passando o 5 para essa função, ele retorna para a gente 25, da mesma forma que antes. Só que agora, quando a gente coloca para printar o b, a gente vai ver que ele printa o b. Não dá erro, né? Então, ele printa o b igual a 5. Então, o que está acontecendo aqui é que dentro da função, a gente está conseguindo alterar uma variável global, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, se você fizer isso, né? Então, tem que tomar cuidado quando você usa a função, você altera essa variável global, que no caso aqui é b, que não existia, e agora ela passou a ser 5. Né? Aqui, a gente tem um exemplo de procedimento, né? Então, por exemplo aqui, eu defini uma variável que eu chamei de x, como sendo uma string chamada difícil. Defini uma função que eu chamei de func, né, que não recebe nenhum argumento, né, e eu coloquei aqui esse comando que a gente acabou de ver, global, em x, e chamei x de fácil. Fora aqui da nossa função, eu utilizei essa função, eu coloquei um func, e coloquei para printar Python mais essa variável x. O que vocês acham que vão sair aqui? Né? Então, a gente vê o seguinte, antes x era difícil, era uma string chamada difícil. Só que quando eu rodo aqui a minha função, eu estou falando, olha, agora o x global vai ser fácil. Então, quando a gente der Shift Enter, o que vai aparecer aqui nesse print vai ser Python é fácil. Então, Shift Enter, como esperado, Python é fácil. Agora, se por outro lado, da mesma forma que eu fiz aqui em cima, é o mesmo código, simplesmente eu tirei esse comando global. Agora eu tirei esse comando global daqui. O que vocês esperam daqui, né? A gente espera que vai sair Python é difícil, que a nossa variável global, ela é difícil, e a local é fácil. Só que aqui eu não coloquei aquele comando para tornar essa variável local global, consequentemente a nossa variável global vai ser difícil. Então, dando Shift Enter, vai sair aqui para a gente Python é difícil. Outra coisa que vale salientar é que a gente pode passar como argumento de função também uma lista, né? Então, eu posso pegar uma função que receba listas. Por exemplo, aqui, a gente tem uma função, defini uma função que eu chamei func último elemento, vai ser uma função que retorna o último elemento de uma lista dada, e ela vai receber uma lista, né? Aqui é o nome do argumento, você pode chamar do que você quiser, eu chamei de lista, né? 2 pontos aqui, e a gente vem aqui para baixo, né? E coloquei um return o quê? Lista
entre colchetes, né, para pegar a posição do elemento, como a gente já viu. Comprimento da lista menos 1, ou seja, vai pegar o último elemento da lista e vai retornar para a gente. Então, se eu der aqui o Shift Enter, e aqui embaixo, né, a gente utiliza essa função, último elemento, com essa lista daqui, de 1 até 7, a gente vê que quando a gente dá o Shift Enter, ele vai retornar para a gente, nesse comando return, retorna o último elemento da lista, que no caso aqui é o elemento 7. Outra coisa que vale ressaltar é que dentro dessa função aqui, você pode fazer o procedimento que você quiser. Você poderia pegar essa lista e separar os elementos da lista, você poderia multiplicar essa lista, você pode fazer o que você quiser e retornar o que você quiser aqui, né? Então, é basicamente essa a ideia. Agora vamos para alguns exercícios, né? Então, o primeiro exercício é o seguinte. O primeiro exercício está pedindo para vocês fazerem uma função que retorne o maior valor entre 3 valores dados. Então, eu vou te dar ali 3 valores, né? Você vai dar 3 valores para uma função, e essa função vai retornar qual que é o maior valor dentre esses 3. Você pode passar esses 3 valores, ou você pode passar esses 3 valores como sendo da primeira forma que a gente viu, A, B e C, por exemplo, 3 parâmetros, ou então você pode passar uma lista e dentro da função você separa esses elementos da lista, né? Da forma que você quiser. O segundo exercício é para vocês fazerem uma função que multiplique todos os números de uma lista dada como argumento. Então, você vai ali ter uma função, você vai colocar uma lista dentro dessa função, da mesma forma que a gente viu aqui, né? Aqui nessa última vez, e ele vai pegar cada elemento dessa lista e multiplicar. Então, por exemplo, aqui, se a gente pensar numa lista que vai a 1, 2 e 3 só, ele vai retornar para a gente 3 vezes 2 vezes 1. Então, vai dar 6. Né? Então, ele tem que retornar essa multiplicação de cada elemento. Então, era isso que eu tinha a apresentar. Obrigado.